Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 10. A misericórdia de Deus para com os que se arrependem. E será que, sobrevivendo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido à sua voz, conforme tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti, e tornará a ajuntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus, ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu. Desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Converter-te-ás, pois, e darás ouvido à voz do Senhor, farás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te fará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, para bem. Porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para bem, como se alegrou em teus pais. Quando deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Meus irmãos e minhas irmãs, veja, meus irmãos e minhas irmãs, que palavras diante dessa passagem nas Escrituras Sagradas. O livro da vida, a Bíblia. Que detalhes por detalhes, que nós vamos lendo cada capítulo, cada versículo. E Deus vai nos dando o conhecimento da realidade da vida, por onde cada um de nós, ser humano, homem e mulher, como se deve andar na face da terra para ter uma vida longa, para ter a bênção,
para ter saúde e para ser um guerreiro de mão forte. Veja diante dessas determinações que o Senhor nos fala nessa passagem de Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 10. Que essa passagem que o Senhor nos fala é sobre a misericórdia de Deus para com os que se arrependem. Olha só. Deus é misericordioso com todos aqueles que, quando ele para e pensa e diz: não, estou no sentido errado. Meu caminho não é esse que eu devo seguir. Eu tenho que procurar me arrepender e pedir o perdão ao meu Criador, que é o Todo-Poderoso, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Veja só que o Senhor nos fala sobre estas determinações, porque Ele é o amor, Ele é a justiça, o Todo-Poderoso é o amor e é a justiça. Veja as passagens aqui nas suas escrituras sagradas, que Ele nos fala: e será que, sobrevivendo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para que onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno, hoje tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Veja, meus irmãos, essa passagem, que o Senhor ele está lhe dizendo que diante de tudo que tu fizeste em desobediência a ele, ele iria lhe dar o perdão, e diante do perdão acabaria aquela maldição e viria toda a bênção sobre você, os seus familiares, sobre a tua casa, sobre os teus animais, sobre tudo aquilo que tu quer conseguir na face da terra diante de uma luta, sobre o seu trabalho, onde colocar a tua mão, será abençoado tudo aquilo. Olha só que maravilha, quando a gente está diante da obediência das determinações do Senhor, das missões do Senhor. Olha só essa passagem. Então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Veja, meus irmãos. E o Senhor teu Deus se considerará o teu coração e o coração de tua semente, para que amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Olha só, que passagem, meus irmãos. O Senhor, ele não quer, né, que nós, ser humano, homem e mulher, a maior criação em perfeição do Altíssimo na face da terra, ele não quer que a gente ande fora das suas determinações. Ele não quer que a gente ande sem ter a certeza que o caminho que está ali caminhando é o caminho da verdade. Ele não quer. Ele quer que a gente ande ali, diante das suas determinações, mas para que a gente chegue a esse ponto de andar diante das suas determinações, para que nós temos a bênção, para que nós temos mais tempo de vida na face da terra, nós temos que ter o conhecimento dele.
Nós temos que conhecê-lo diante das suas determinações. E onde nós achamos o conhecimento do Senhor? Onde nós achamos como conhecer o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, desde aquela geração? Meu Senhor e minha Senhora, meus irmãos e minhas irmãs, veja que diante daquelas gerações, o Senhor falava para o seu escolhido e ali determinava. Hoje não existia a Bíblia, não existia essas palavras escritas em determinação. Não, porque o Senhor determinava e fazia também todas as determinações para o estatuto perpétuo, que era para gerações e gerações. Veja que todas aquelas determinações diante de missão que o Senhor determinou naquela geração, ela é por estatuto perpétuo, ela é por todas as gerações, porque veio do Altíssimo. Quem determinou foi o Altíssimo e Ele que determina, porque Ele é o Criador, Ele é o dono do universo, Ele é o conhecedor de cada um de nós, Ele é o conhecedor das nossas vidas, é Ele que nos dá a visão das determinações do caminho certo, é Ele que nos deu o sopro para que nós viesse à face da terra. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, quanta coisa maravilhosa está aqui diante das Escrituras, para que a gente possamos conhecer o nosso Criador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele está aqui e está dizendo: abre o teu coração, deixa eu entrar e fazer moradia dentro de ti, porque tu, cada um de nós, homem e mulher, o Senhor diz, tu pertence a mim. Nós pertencemos ao nosso Pai, o Todo-Poderoso, o Criador do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós pertencemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós somos a criação em perfeição na face da terra do Deus Altíssimo. Nós temos uma maior valiosidade de amor diante do Senhor. Cada um de nós temos uma valiosidade de amor imensa diante do Senhor. Cada um de nós, homem e mulher, o ser humano na face da terra. Olha, meus irmãos, vamos olhar para cada um de nós todos os dias. Vamos olhar para cada um de nós todos os dias, seja lá quem for, que seja diante de poderes, diante daqueles que possuem, né, o poder da face da terra, que aqueles que andam diante de suas leis, diante de seus trabalhos, diante das suas necessidades, aqueles que têm e que possuem poderes na face da terra, diante das suas missões. Olha, meus irmãos, mas nós temos, seja lá como for, mas nós temos que ter uma certeza diante de nós. Como nós chegamos à face da terra? Por que nós viemos à face da terra? Porque o nosso Criador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele nos concedeu este sopro, para que nós viemos, e o que nós viemos fazer na face da terra? Em primeiro lugar, colocá-lo em primeiro lugar adoraram, em primeiro lugar clamaram, em primeiro lugar louvá-lo, em primeiro lugar cobraram dele também, porque ele nos concedeu e nos deu o sopro da vida, e nós temos que cobrar ele. Cobrar ele quando nós estamos diante das nossas necessidades, diante do nosso perigo, diante de algo que tem que ser resolvido, então nós temos que cobrar o Senhor. Temos que cobrar o Senhor, porque quando nós andamos diante das suas determinações, o Senhor nos atende. O Senhor está ali para nos atender, porque Ele sabe, aquele também faz parte da minha criação. Veja, quando o Senhor chega a determinar, aquele faz parte da minha criação. Aquele eu pus na face da terra e Ele me adotou como seu Criador. Olha só que maravilha, meus irmãos e minhas irmãs. Quando a gente adota o Senhor como nosso Criador, em primeiro lugar em tudo em nossas vidas,
O Senhor está ali, ó. Está ali olhando para cada um de nós. Que maravilha! Vamos adorar o nosso Senhor como único em nossas vidas, como único Salvador. E vamos seguir este caminho, porque entre dois só existe um, não existe outro, meus irmãos. Não adianta tentar ir por um outro caminho, porque não existe. Entre esses dois só existe um, pois o Senhor nos deu a liberdade de escolha para que cada um se mantenha-se em suas determinações de certeza por causa da fé, por causa do amor e por causa da justiça, porque o Senhor é o amor, o Senhor é a justiça. Então, Senhor, deixou que cada um de nós nos tivesse a nossa escolha. E qual é a nossa escolha? Se Ele é o nosso Criador, se Ele que nos deu o sopro de vida, a quem nós devemos adorar? A quem nós devemos amar? A quem nós devemos louvar? E a quem nós devemos cobrar? Só o Todo-Poderoso, o nosso Criador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja bem, meus irmãos e minhas irmãs, e pense nisso. Pense nisso porque Deus está aí, com as mãos abertas, com as escrituras abertas, enquanto pode tê-las, porque Ele nos deixou para que nós possamos conhecê-lo. Mas aquele que não conhece, quando isto acabar, ele estará perdido. Pensa nisso, meus irmãos e minhas irmãs. E siga as palavras das Escrituras Sagradas. Siga o Senhor Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meus irmãos, estas são as determinações do Altíssimo. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Se inscreva, meus irmãos, para conhecer, as palavras que são ditadas e também alimentadas diante das determinações do Senhor. Vai, meus irmãos. O Senhor quer que nós também seja um templo do Espírito Santo para nos conceder a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, em todo o nosso destino na face da terra. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Siga as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe a todos.